Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. Faz tempo que eu não trago um vídeo desse, né, cara? E a gente vai falar aqui hoje sobre a Bomu Bomu no Mi. Pois é, a gente não teve aí One Piece, né, no capítulo 1038 e tal. Mas a gente tem aqui, então a gente vai falar, continuando falando aí sobre essa Akuma no Mi que existe aí no mundo de One Piece. E nesse caso a gente vai falar sobre a Akuma no Mi da bomba. Pois é, cara, a Akuma no Mi que transforma o usuário em um homem-bomba, muito louco. Essa aqui é a Akuma no Mi do Mr. Five, beleza? Lá de Arabasta, né? E a gente tem aí algumas curiosidades para falar a respeito dessa fruta aqui e também até um pouquinho do seu usuário também, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, né? A gente começa aqui primeiramente com a nomenclatura, né? Que é a Bomu Bomu no Mi. Bomu é a palavra japonesa para bomba, tá? Então tá bem autoexplicativo, vai o nome dessa fruta. Além disso, a gente também tem o seguinte: essa Akuma no Mi, obviamente a principal força dela é transformar o seu usuário em um homem-bomba. E quando eu digo um homem-bomba, eu tô falando que, tipo, o cara é uma bomba de verdade. Ele pode explodir partes do seu corpo e gerar, assim, quantidades cavalares de explosões que causam um estrago, com certeza. E surpreende bastante, porque se ninguém conhece, ninguém sabe que você vai se explodir a qualquer momento, porra, você pode pegar muita gente de surpresa, sabe? É bem poderoso, na verdade, isso daí. Pode ser bem poderoso mesmo, tá? E acontece que, cara, isso aí torna, então, o seu usuário muito interessante, sabe? Principalmente para pegar de surpresa vários inimigos, tá? Algo interessante a se falar é que não é só o corpo que se torna explosivo, mas também fluidos e coisas que saem do corpo, como por exemplo, Muco. Muco também pode ser um artefato explosivo e o próprio Mr. Five ele usa a catota dele, né, cara, como bomba, um negócio bem nojento, mas é eficiente, é uma explosão aí mais ou menos equivalente a um tiro explosivo, basicamente, né, bem interessante. Também tem uma outra variante também explosiva dele, sem ser o corpo em si, que é o ar dele, né? O ar que ele exala também é explosivo. E ele tem uma arma, inclusive, adaptada para poder colocar. Ele respira ali o ar dentro dessa pistola concentrada ali e dispara o ar concentrado como se fosse ali um tiro explosivo invisível ainda por cima, porque o ar vai na direção do inimigo e o inimigo não tá vendo exatamente o que tá vindo, né? Então é bem interessante, ele consegue pegar também de surpresa os inimigos utilizando o fato de que o ar que ele exala também é um material explosivo, tá? E sim, cara, se a mucosa era explosiva, outras coisas nojentas aí também são explosivas, que eu sei que você deve estar pensando agora nesse momento, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Além disso, além de tudo isso, também tem a questão de que a pessoa se torna imune a explosões, o que é bastante útil, na verdade, tá? É bem útil mesmo. E além disso, a pessoa consegue, por exemplo, fazer umas coisas meio absurdas, como por exemplo comer pólvora. Pois é, inclusive o Mr. Five tem uma cena em que ele come, né, um tiro lá do Usopp que era para explodir e tal. E acontece que ele ainda fala, né, que o Usopp usa pólvora de baixa qualidade, né? Então ele ainda consegue julgar, né, se a pólvora é de qualidade ou não. O cara é um degustador de pólvora, que ponto chegamos, né? Pra você ter uma ideia aí do negócio. Então, cara, é uma fruta muito útil, muito boa, tá ligado? Porém, ela ainda assim tem algumas fraquezas, tá? Apesar de tudo isso que eu falei, ela tem algumas fraquezas. Primeiramente, vale citar que o usuário precisa querer explodir. Tá? O usuário dessa fruta precisa estar disposto a se explodir para fazer funcionar essa fruta. O que eu quero dizer com isso? Se ele for pego de surpresa, por exemplo, alguém for dar um soco nele, ele não vai se explodir, ele vai ser pego de surpresa. Agora, se ele souber que vai ser atacado, ele pode simplesmente explodir a parte do corpo em que a pessoa vai bater nele, saca? Então ele consegue, se ele estiver disposto, se ele estiver prestando atenção, ele consegue se defender, mas se ele não tiver a fim de se explodir, ele pode ser pego de guarda baixa a qualquer momento, tá? Isso pode ser um problema em alguns momentos. Inclusive, tem uma técnica que a gente não viu o Mr. Five usar, que é o Senjin Kibako, que é uma técnica onde ele basicamente dá um abraço na pessoa
e ele tenta ali se explodir com o Sop, né? Ele pega ali o Sop, agarra ele, tenta se explodir. É uma técnica que, segundo ele, né, ele conseguiria vaporizar uma pessoa, não sobraria nada do Sop pra contar a história, né? Mas o Zoro acaba aparecendo ali de surpresa e corta o Mr. Five, né? Então ele não consegue se explodir, tá ligado? Quando o Zoro corta ele, porque foi de surpresa. E além disso, tem um outro ponto também interessante pra citar, que é o fato de que a explosão dele não é tão forte como a gente espera, né? Ouvindo assim, pô, o cara se explode, né? Então praticamente ele é imbatível, né? Praticamente ele é imbatível. Mas na prática não é bem isso. Na verdade, as explosões que o Mr. Five geravam funcionariam contra pessoas normais, tipo o Sop ou a Nami, por exemplo, que são mais frágeis. Agora, o pessoal que é meio mostrão, tipo Ruffy, Zoro, até o Sanji mesmo, cara, esse galera aí conseguia tancar mais de uma explosão tranquilo. O Ruffy, inclusive, tomou um chute explosivo na cara e ele não morreu, tá ligado? Levantou e saiu falando depois ainda. Então, assim, é uma disparidade, tá ligado? E se levar em conta que durante, né, os arcos de One Piece, tem várias outras pessoas que suportavam golpes explosivos e continuavam de pé e atacando. Inclusive a gente viu recentemente isso acontecendo com o Yamato, né? Que tomou ali uma salva do pessoal lá do Sasaki, né? E ficou de pé e ainda conseguiu revidar o ataque. Então, tem muita gente aí que conseguiria simplesmente tancar o golpe dele de boa, sabe? Apesar de ser uma explosão, né? Que é uma coisa mais poderosa que o ataque normal, ainda assim dá pra sobreviver, tá? E fica aí uma dúvida, na verdade, uma lacuna que o Oda deixou, que é o seguinte: o Mr. Five, ele é um cara que ele se garantia muito com base no seu poder próprio de Akuma no Mi. Ele não era forte sem a fruta, sabe? Ele não tinha hack, nem nada do tipo. Ele era só um cara que dependia exclusivamente da sua fruta para ser poderoso, tá? Ele não tinha grandes poderes além disso. E acontece que por isso ele nunca desenvolveu, por exemplo, os poderes da sua fruta ou a sua força física, né? Até um ponto que ele desenvolvesse hack, por exemplo. E aí fica um questionamento: será que aprimorando os poderes dessa fruta com hack, será que ele não conseguiria fortalecer essa fruta, né? Tudo indica que sim, é possível fortalecer as explosões com hack. Em One Piece a gente já tem alguns, vamos dizer assim, alguns exemplos, como por exemplo, a gente tem o Izo, por exemplo, que ele consegue fortalecer os seus disparos com hack. Então outros personagens também conseguem fazer isso. Então isso demonstra que talvez com explosões isso possa acontecer sim. É perfeitamente viável, com a lógica de One Piece, você fortalecer uma explosão com hack. Seria muito interessante, inclusive. Aí a gente tá falando de uma explosão bem mais poderosa. É outro patamar de explosão, com certeza, tá? Mas a gente não pôde ver, né, isso aí em ação, pelo menos com ele, né? Pelo menos ali com o Mr. Five. Outra característica também muito interessante dessa Akuma no Mi é sobre a semelhança que ela tem com outra Akuma no Mi, que é a Pamo Pamo no Mi, né? Que é aquela Akuma no Mi do Gladius. Pois é. E no caso, os dois eles geram explosões, né? Só que no caso do Gladius, ele pode não só se explodir, mas também explodir outros objetos, né? Ele pode transformar outros objetos em explosivos, e até outras pessoas, inclusive, né? Enquanto o Mr. Five, ele apenas pode explodir a si mesmo e as coisas que saem dele, né? Porém, entretanto, a explosão do Gladius leva um certo tempo. Ele tem que carregar a explosão para poder executar o ataque. Enquanto o Mr. Five, ele só explode e acabou, né? Bem mais prático, vamos dizer assim. Apesar de ser apenas no corpo dele, né? Das coisas. Então é bem interessante, né? Essa diferenciação entre eles, apesar de serem similares, funciona de um jeito bem diferente, né? De um tanto diferente. Bem legal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!